Boa noite, pessoal. Boa noite, Edu. Sejam bem-vindos. Não, não começou. Acabei de abrir a live. Vou colocar o Taiguara aqui e vou reforçar um recado sobre a aula anterior, a aula do Thomas. O Thomas sempre pede quando ele grava aulas online, ele sempre pede para revisar a aula e indicar alguns cortes, algumas edições. Então ele está fazendo isso, vai demorar ainda um pouco. Então, para quem está inscrito, quiser ter acesso à gravação da aula da semana passada, terá de esperar mais um pouco. Não sei precisar o prazo. A gente vai deixar o professor trabalhar aí dentro da sua autonomia, né? Ele tem muitos compromissos, então a aula do Thomas ainda vai demorar alguns dias para ser disponibilizada. Eu, como sempre, quando começar a aula, eu vou desativar os comentários e aí as dúvidas vocês podem anotar ou mandar aqui pelo... Tem uma caixinha aqui, acho que de perguntas, né, para mandar, que eu olho e repasso para o professor Taiguara. Mais uma vez peço que o professor já está entrando. Boa noite, meu caro. Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá me ouvindo Tudo bem? bem. Estou ouvindo perfeitamente. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui que tá cortando a minha testa. Pronto. Então, eu vou só dar os recados aqui que a gente dá usualmente, faço a sua apresentação e aí você fica à vontade. Então, assim, não é uma conversa, né, Perfeito. não é um bate-papo, é uma aula, vou ficar aqui ouvindo, assistindo. Eu falei com o pessoal, desativa os comentários para você não ficar desatento, né, talvez, porque às vezes o tanto de mensagem pode tirar a nossa atenção. E aí no final, faltando uns 10 minutos, eu abro para o pessoal tirar as dúvidas. Combinado? Ok. Então, pessoal, só repassando, sejam bem-vindos. Meu nome é Guilherme, estamos aqui com o professor Taiguara, hoje é a aula 7 do curso Fundamentos do Conservadorismo. O tema da aula é as origens do pensamento revolucionário. A plataforma Brasil Expulvere tem o objetivo de fomentar, incentivar um estudo mais sistematizado, um pouco mais aprofundado do que nós entendemos por pensamento conservador, o conservadorismo. E nós iniciamos as atividades com este curso, que terá 9 aulas, se eu não me engano, faltam mais 2, e as aulas ficam gravadas e são disponibilizadas para quem se inscreve gratuitamente. O link está na nossa bio. Então, se você não está inscrito, quiser ter acesso às aulas anteriores, é só fazer inscrição, que as aulas estão disponíveis no grupo do Telegram e no grupo do Facebook. Hoje nós temos a aula 7 com o professor Taiguara, que já nos conhecemos virtualmente, aí, né, já trocamos mensagens, enfim, estamos aí. O Há Taiguara já bastante tempo. acompanha o trabalho dele há muito tempo, é uma pessoa que tem feito um trabalho espetacular. Ele é advogado da área do direito, também professor de filosofia, criou recentemente o curso O Direito Como Ele É, e tem se dedicado a muitas iniciativas, muitas atividades, aulas, cursos, palestras sobre política, filosofia, desenvolvimento da inteligência, contribui com artigos em vários sites, meios de comunicação sobre análise política. E, bom, já teve muitas iniciativas. Eu estava lembrando, tá, agora, da revista Vila Nova, pô. Aquela revista era muito legal. Uma pena, né, que ela tenha... Para quem, né, nunca ouviu falar, a revista Vila Nova era uma revista
justamente para trazer esses temas que a gente tem debatido aqui, Isso. vários outros, né? E um acabamento gráfico belíssimo, enfim. Depois vocês pesquisem, deve ter alguma coisa, né? Não sei se acha ainda alguma coisa no Google, deve ter alguma. Eu acho que ainda consegue se encontrar algum exemplar ou outro tem para vender por aí. Ela foi uma revista que surgiu à frente do seu tempo, né? Porque naquela É, época ninguém se preocupava muito, era 2010, 2011, ninguém se preocupava muito com essas coisas, né? Com estudar esses assuntos. E a gente falava sobre eles e era visto como teórico da conspiração e exato, etc, não é? exato, Mas exato. aí com o passar do tempo, né, esses assuntos se tornaram mais desejados e buscados pela pessoa, porque a realidade se impõe. Né? Mas ela surgiu à frente do seu tempo. E acabou naquele período, mas ainda existem aí, ela chegou a 9 exemplares, e eram exemplares trimestrais, só vem 9 ou 10 exemplares, agora eu estou incerto. Ainda existe alguns à venda por aí em sites e livrarias ocultas. E, bom, é isso, pessoal. Depois vocês pesquisem mais. Para quem não conhece o Taiguara, pesquisem. Ele está com curso. Acho que fechou a inscrição, né, Taiguara? Foi semana passada, né? Faz um Mas mês já. acompanhem aí o trabalho dele. Tem muitos artigos, tem muitas aulas, enfim. E fique à vontade para aula. Pessoal, tem um cão aqui dos meus. Estou na casa dos meus sogros. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Ele está meio perturbado. Peço desculpas, deve estar atrapalhando, mas enfim. É o Grande Joca o nome dele. Fica à vontade, Taiguara. Bom, eu agradeço o convite de vocês e a oportunidade dessa aula aqui para o pessoal, né? Na verdade, eu queria fazer essa aula, né? Não como uma aula puramente, mas como uma conversa mesmo, né? Então você pode se sentir à vontade também para conversar comigo, questionar, perguntar, porque essas coisas todas nos ajudam aqui, né? Especialmente nesse meio que nós estamos utilizando para conversar, que é o Instagram. Então, isso aí pode nos ajudar bastante a desenvolver o fruto do raciocínio, né? Beleza. Percebam, eu, quando nós paramos para estudar esse tema, né, quais são, como surgiu o pensamento revolucionário, de onde veio as origens dele, uma das questões que nós precisamos responder primeiro, antes de qualquer coisa, é o que é pensamento revolucionário, não é? Eu digo isso porque hoje há uma falha muito grande em relação à conceituação dos problemas. As pessoas querem pular as etapas. Muita gente pretende resolver os problemas antes de sequer entendê-los. E isso é um erro não só de análise, mas também um erro da própria concepção de como a inteligência humana funciona. Porque a inteligência humana, em primeiro lugar, ela apreende as coisas. E depois de aprender, ela compreende. Para que em seguida, após compreender, é que a inteligência é capaz de determinar uma ação correta que dirija o homem a um fim buscado. Então, não adianta. Eu acho que nós estamos passando por um momento mundial e nacional em que essa realidade que eu venho insistindo há bastante tempo, eu, você, vários outros que nós conhecemos, né? Nós estamos insistindo nisso há muito tempo porque não adianta, de fato, nós tentarmos resolver um problema, partirmos para a prática, sem antes compreender o que é esse problema. Isso nunca existiu. Isso nunca vai dar certo. Jamais. Uhum, uhum. Porque as coisas não são feitas apenas por praxis. A teoria tem de estar ligada à prática. Então, a primeira coisa é compreender. E o que é revolução? O que é pensamento revolucionário? O conceito de revolução, veja, a primeira pessoa de que tenho nota que utilizou a palavra revolução
foi Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, ao falar de revolução, ele falava, na verdade, da revolução dos astros, né? E a revolução dos astros é justamente esse giro que o astro dá, né, em torno de um outro astro. Então, no caso, Nicolau Copérnico, ele afirmava, né, que a tese dele naquele momento, excêntrica para aquele momento, é de que a Terra gira em torno do Sol. O sistema ptolomaico até então admitia que a Terra estava no centro do universo, os outros astros giravam em torno da Terra. Só que a palavra revolução passou a ser utilizada por causa dessa grande mudança de concepção de a Terra passar a ser o que gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. A palavra revolução passou a ser tomada justamente por causa dessa modificação de visão como algo que, por analogia, poderia significar também uma mudança de cosmovisão. Então, não sei se fica claro o que eu estou querendo demonstrar aqui. O uso da palavra revolução, em primeiro lugar, foi referente aos astros. Porém, o evento que era descrito da mudança de uma concepção de como os astros giravam, né, como os astros se movimentavam em torno de si, isso aí passou a ser interpretado como uma mudança de cosmovisão em relação ao que havia antes. Então, na verdade, o que se tinha aqui era uma palavra que, por analogia, passou a significar todo movimento que representasse uma mudança de visão sobre o movimento. Então, em primeiro lugar, foi quando eu investiguei o uso da palavra revolução, esse foi o momento que eu encontrei como referente a esse uso específico de revolução como algo que mudou, né? Como algo que mudou. Porque se você parar para pensar, a revolução dos astros, ela não muda. O astro, ele gira e volta para o mesmo lugar. Então, né, tem muita gente que fala assim, ele deu um giro de 360 graus. Então não mudou nada, né? Porque mudar alguma coisa é sair em 180 graus. Você está de um lado, vai para o outro, né? O pessoal usa, às vezes, essa expressão sem refletir sobre o seu sentido. Então, deu um giro de 360 graus no pensamento. Então, ele está no mesmo lugar. Ele passou por todo, refletiu sobre tudo e voltou para o mesmo canto. Então, a revolução, na verdade, ela não representa uma mudança, né, cabal de lugar, porque ela está voltando para o mesmo lugar. A revolução só passa a representar essa palavra, o termo, só passa a representar por analogia com o evento a que se refere, que é justamente a mudança de cosmovisão, não é? Só que, com o passar dos tempos, a palavra revolução, que aí já ganha um teor, né, durante o Renascimento, né, e o período humanístico, já ganha o teor de mudar a cosmovisão de algo. Isso aí, com o passar dos tempos, vai passando a se referir também à mudança de cosmovisão política. Por quê? Por volta do século XIV, que é um período que comumente é chamado, por causa do historiador Huizinga, é um período que é chamado como o outono da Idade Média. Quer dizer o outono da Idade Média? Quer dizer que está acabando a Idade Média ali, né? Então nós tivemos 1000 anos desde a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, quando Odoacro, o soldado Odoacro, derrubou, né, o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, né, o Rômulo Augustinho,
era o Augusto em diminutivo. Então, ele foi derrubado e ali marcou o fim do Império Romano do Ocidente. Quando o Império Romano do Ocidente foi derrubado, isso comumente é tido como o início do período que nós chamamos de Idade Média. Só que esse período chamado como Idade Média justamente por causa de uma classificação iluminista que queria dizer que esse período está ali no meio entre a Antiguidade, que foi uma época de grande avanço da filosofia clássica na Grécia, e o Iluminismo que inaugura, o Renascimento que inaugura, né, essa restauração, né, da filosofia clássica. Então a Idade Média é aquela coisa que está ali no meio. Eu até escrevi um texto sobre esse dia, um dia desse, sobre essa acusação que muitos dirigem, né, de transformar também a palavra medieval em algo retrógrado. Só que quando você olha para a Europa, as pessoas vão para a Europa justamente para ver as catedrais e os castelos. As pessoas leem até hoje a Divina Comédia, que foi escrita no século XIV. As pessoas, né, olham para a Catedral de Notre Dame e lamentam que o teto dela tenha caído no avançadíssimo século XXI, enquanto ela foi construída no século XIV e resistiu até hoje. Né, do século XI ao século XIV, São Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, que é um edifício de pensamento, os maiores edifícios de pensamento da história da humanidade, né, no século XIII. Então, quando você olha para todas essas coisas, você vê que ali, né, não é um período de retrocesso, muito pelo contrário. O período de retrocesso, ele começa, na verdade, nesse estágio que o Huizinga chama de outono da Idade Média. A partir do século XIV, quando a Idade Média começa a cair, surgem movimentos que passam a questionar tudo que havia antes. Então, a ideia é: por que Deus precisa estar no centro das coisas? Por que as nossas ações, por que as ações do Estado, por que as ações da política, por que a economia, por que os homens precisam girar em torno dos mandamentos divinos? Esse período, que é o período humanista, né, é chamado de humanismo justamente por causa disso, porque pretende agora colocar o homem no centro e não mais Deus. Então perceba, o que está acontecendo aqui, mais uma vez, por analogia, é como se você retirasse o Sol do centro, a Terra do centro. Né? Você está mudando aquilo que está no centro e que antes as coisas giravam no entorno. Então você está demovendo de posição. De tal maneira que é nesse período que nós podemos falar nas coisas como, nos movimentos políticos e de intelectualidade, como revoluções. E, de fato, é justamente nesse momento que começam a tratar os movimentos políticos como revoluções. Mudar a estrutura de poder era o quê? Uma revolução. Mudar a estrutura de pensamento era chamado de revolução. Uma revolução na ciência. A partir dessa época para frente, nós começamos a encontrar a palavra revolução, e especialmente a partir do iluminismo, sendo utilizada para referir-se ao questionamento crítico do que existia antes. Então, a mudança de cosmovisão que buscasse destruir o que vem antes. Criticar. Criticar no sentido de julgar, e vem da palavra crítica mesmo, ou seja, julgar, porque criticar vem do grego, significa julgar. Então, criticar é estar numa posição hoje e fazer um juízo do que veio antes. Então, esse era é isso que se encontra ali naquele momento. Mas o que há de comum entre todos os movimentos que, ali no século XIV, eles começam a questionar especialmente a posição da igreja nos momentos anteriores, né? O que há em comum é que todos eles eram subsidiados pelos reis que não se davam bem com os papas.
Isso é um traço marcante dos movimentos intelectuais da época, e eles são, de fato, utilizados, né, financiados, inclusive, por reis que não queriam submeter o uso dos seus poderes à igreja. Cito como exemplo Luís da Baviera. Luís da Baviera, que foi financiador, né, de Marcílio de Pádua, no século XIV. Né? Luís da Baviera, ele tinha uma rixa pessoal com o Papa João XXII, que chegou, inclusive, a depor. Ele depôs o Papa João XXII. Né? Depois, entre aspas, né? Ele não podia depor o Papa, mas ele depôs o Papa João XXII e colocou outro Papa no lugar. E foram os romanos que se manifestaram contra aquilo, o pessoal lá da cidade de Roma, né, se manifestou em defesa do Papa e recolocou ele, né, no trono. Mas nós percebemos que havia essa rixa pessoal e essa rixa pessoal era fomentada intelectualmente por esses que queriam questionar aquilo que antes era a filosofia vigente, vamos dizer assim, que é o realismo tomista católico. Então, isso aí estava sendo questionado, criticado e julgado. Marcílio de Pádua era uma dessas pessoas e ele propunha uma tese bastante simples, que era a de que a fé e a razão, né, compõem duas ordens de verdades distintas que não se tocam. Essas duas ordens de verdade poderiam ser encontradas, inclusive, de maneira diferente. E a única que pode ser comunicada entre todos os homens é a ordem de verdade encontrada pela razão. Porque a da religião, ela, né, experimenta dificuldades de comunicação entre as pessoas, dado que você poderia ser de uma outra religião ou acreditar numa coisa diferente do que a igreja, né, dizia. Isso aí era uma questão de crença. Então, Marcílio de Pádua propunha uma distinção entre fé e razão, uma distinção entre fé, entre religião e ciência, né, já que é o termo que tanto se utiliza hoje, o combate, né, entre a fé, o embate entre a fé e a ciência. E essa ideia de Marcílio de Pádua, na verdade, não era dele. Na verdade, essa ideia ele tomou emprestada de um filósofo que Santo Tomás de Aquino combateu na Idade Média, chamava Averroes. E Averroes era um filósofo muçulmano. Então, a ideia europeia de distinção entre as ordens de fé e razão não é europeia, é árabe. Então, perceba que já aí se percebe que o movimento revolucionário surgido naquela época, ele surge de uma importação de uma filosofia que é imbuída de uma religião adversa de outro lugar. Taiguara, Então, vou te sim. interromper para tirar uma É. dúvida. Essa ideia, essa proposta do Averroes, essa tese, né, dessa independência entre a fé e a razão, ela não teria para o Islã uma implicação que, bom, estou muito longe de ser um entendido de Islã. Até onde eu sei, pelo menos uma corrente do Islã, ou a principal, defende que quer dizer, as leis, né, o Estado, a política deve ser completamente informada pelo Corão, né, as leis são o próprio Corão. Então, não sei se eu estou fazendo uma pergunta idiota aqui, mas essa tese do Averroes não seria contrária a essa prática do Islã desde o seu surgimento, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ou ele também estaria meio que se colocando como dissidente enquanto em relação ao Islã? Perceba, você dizer que existem duas ordens de verdade, que elas são independentes, né,
é justamente o que justifica sistemas teocráticos. A teocracia e o cesaropapismo, né, no Ocidente só pode ser justificado no momento em que você estabelece que as leis políticas são também as leis da religião. E a igreja sempre foi bastante cuidadosa em distinguir as duas esferas sem separá-las naquilo que elas entravam em intersecção. Então, aquilo que se refere ao homem, à moral humana, à alma humana, que é o topo dos objetivos humanos, a salvação da própria alma, nisso a religião indica para onde o poder civil deve olhar. Essa é a ideia da igreja. É isso que a igreja sempre pregou. Né? E isso vem do nosso Senhor. Nosso Senhor dizia no Evangelho: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas também disse a Pilatos que não terias nenhum poder sobre mim se não te fosse dado do alto. Então, há uma distinção sem separação. Há uma intersecção. E a igreja sempre reconheceu as competências civis naquilo que cabiam às competências, aos poderes civis. A igreja não vai estar se metendo, por exemplo, em orçamento, mas ela se mete quando o orçamento é destinado a aborto, por exemplo. Porque aí já não é mais uma questão orçamentária, aí é uma questão moral. Só que, da mesma forma como você, no Ocidente, inaugura, né, sistemas racionalistas de política que passam a ser, numa mesma medida, totalitários, que é o que passa a acontecer a partir do século XIV, né, depois do século XVI, e o poder vai aumentando cada vez mais, é o que diz Bertrand de Juvenel, não é? Quando essa ordem do espírito se perde na ordem social, e elas são vistas como duas coisas completamente distintas, então ou você está de um lado ou você está de um outro. Quer dizer, ou você está na teocracia, como no islamismo, ou você está no cesaropapismo, que é o que se inaugura no Ocidente, em que o poder político passa a ser também o poder religioso, a ponto de definir aquilo que as pessoas possam acreditar ou não, que é o que acontece nos dias atuais. Os tempos modernos são os tempos em que mais o poder político define o que as pessoas podem acreditar ou não, que é o que eu chamo de bolha. Não é? As pessoas, elas são imersas numa bolha de mentiras e numa bolha de erros que sustenta o próprio poder político. Então, todo esse tipo de coisa só pode surgir quando? Quando você quebra a unidade da verdade e cria duas ordens de verdade. Uma ordem de verdade racional e uma ordem de verdade pela fé. Santo Tomás de Aquino combateu e demonstrou por A mais B, né? Na verdade ele demonstrou de A até Z, então, por todos os ângulos possíveis, que essa ideia era falsa. Que o homem, ele é capaz de encontrar a verdade pela razão, pela fé, mas há verdades que a razão só vislumbra e então a fé ilumina. Então, Santo Tomás de Aquino mostrava justamente que há esse ponto de intersecção entre a fé e a razão, de modo que uma não se separa da outra, apesar de terem, não é, alcances distintos. E aí existe a intersecção, a mesma intersecção que nós poderíamos ver na política e na religião, nós vemos entre a filosofia e a teologia, que é o que ele chamava de os prolegômenos da fé, né? Que são as matérias que a filosofia vai questionar, mas que são matérias também teológicas, e propriamente teológicas. Então, ali é um ponto em que a filosofia vai se interseccionar com a teologia, né? Então, Santo Tomás de Aquino tem essa visão
de que isso não é uma distinção, aliás, isso não é uma separação absoluta, e ele combate essa ideia de Averroes, então essa ideia já estava refutada na época, e completamente refutada, de modo que o que Marcílio de Pádua faz não é refutar Santo Tomás. Ele simplesmente ignora Santo Tomás, porque ele tinha um objetivo político, que era o objetivo político de fortalecer o seu financiador, Luís da Baviera. Então ele toma uma ideia do passado que já estava refutada e lhe dá uma roupagem nova, a tal ponto que, quando diz que a ordem de fé e a ordem de razão são coisas distintas, o Estado não tem nada que ver com a religião, de forma que o imperador está livre de qualquer amarra que o Papa imponha. Ora, Bertrand de Juvenel explica que foi a partir desse momento que o Estado se viu sem qualquer limitação do seu poder para definir aquilo que as pessoas deveriam acreditar, fazer ou até mesmo se elas poderiam morrer ou não por causa dessa crença. É nesse momento que as coisas começam a desandar. E isso está ligado a uma mudança de cosmovisão. Você passa a distinguir o momento anterior em que havia esse encontro entre a fé e a razão e o momento posterior em que fé e razão estão separadas e daí, por consequência, política e religião também estão separadas e, por consequência, o poder nas mãos do imperador está totalmente separado do poder papal. E estando totalmente separado, o imperador pode fazer o que quiser, inclusive ir lá e depor o Papa, que foi o que aconteceu, né? Então, o suprassumo disso aí acontece com Henrique VIII. Henrique VIII na Inglaterra, né, quando se vê numa situação em que quer se divorciar e o Papa não aceita o seu divórcio, o que ele faz? Dá uma banana para o Papa e funda a própria igreja, e ele é o chefe da igreja. Então, o rei da Inglaterra passa a ser chefe de uma igreja nacional. O poder político... Então, aqui acontece exatamente a mesma coisa que você me questionou antes, só que por outra ótica. O poder político toma o poder religioso, né? E ele se torna o chefe. E o que vem em seguida? Né? Eric Voegelin vai nos dizer que todos os movimentos totalitários do século XX, né, eles tinham um aspecto sectário. Eles têm um aspecto sectário. E realmente possuem. Realmente possuem, porque eles possuem uma linguagem própria, eles possuem uma cosmovisão própria, e, acima de tudo, eles possuem uma visão sobre o que é o homem, o que é a alma humana e sobre o que está o controle da alma humana. Os movimentos totalitários do século XX, o nazismo, o comunismo, todos eles têm uma visão do homem que é a visão que a razão do líder aponta como a melhor. Daí que nós tenhamos a concepção do que é ideologia. Ideologia é o oposto de realismo. Realismo é você olhar para a realidade e adequar o seu intelecto à coisa, como diz Santo Tomás de Aquino. Então, realismo é você ver as coisas como elas são. E mesmo que você não goste, as coisas são assim. O máximo que você pode fazer é agir, e é para isso que Deus deu inteligência e criatividade ao homem, agir para mudar aquilo que não está conforme, não é, o que você enxerga como o adequado. Então, quando nós vemos uma situação ruim, nós agimos para mudá-la. Mas nós não podemos agir para mudar uma situação se nós não reconhecemos antes a própria situação. É preciso, antes de tudo, adequar o intelecto à coisa, e depois que nós reconhecemos a realidade, aí é que nós podemos contribuir para que ela seja aperfeiçoada.
Para isso que a inteligência humana e a criatividade humana foram concedidas por Deus, né? Mas você não pode mudar a natureza das coisas. A natureza das coisas não é mudada. Eu posso aperfeiçoar aquilo que está imperfeito com a minha inteligência, minha criatividade, a minha ação, para que se torne mais conforme a natureza. Mas eu não posso fazer uma outra coisa diferente daquilo que Deus criou. Porque eu não sou criador. Não é? Você acha que a gente poderia afirmar que o coração do movimento revolucionário hoje, ou né, eu vou chamar de movimento revolucionário, seria justamente isso? Querer mudar a natureza das coisas? Sem dúvida. Na ideologia de gênero, na política mesmo, né, de querer abolir todo tipo de hierarquia. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o ethos do movimento revolucionário. E era nesse ponto que eu ia chegar exatamente agora. Quando você tem uma situação em que a ordem da verdade é cindida em duas, e a ordem da fé e a ordem da razão são completamente separadas, então você pode transformar a sua razão particular na sua fé. Daí que a sua ideia passa a ser um credo. E essa sua ideia, que passa a ser um credo, é utilizado para o quê? Para salvar o mundo, como acontece nas religiões. Então, aquilo que a religião pensa fazer, não é? A ideia da religião é o quê? Religar o homem a Deus. Não é? Um pontífice é aquele que constrói pontes entre o homem e Deus. Pontífex. Então, a ideia da religião é fazer o homem religar-se a Deus. O sacerdote sacrifica para que haja uma ponte entre o homem e Deus. Mas no momento em que você abole isso aí, diz, não, isso aí é coisa de vida privada das pessoas. Não é? Aqui na vida pública é outra história. Quando você faz isso, então a sua razão ou a ciência pode ser transformada no ídolo que substitui essa religação do homem com Deus, porque lembremos, religar o homem com Deus é ligar o homem a si mesmo, já que a sua alma é a imagem e semelhança de Deus. Ele não pode ligar-se a si próprio, ele não pode encontrar-se a si mesmo se não for em Deus. E mais ainda no Verbo encarnado, porque o Cristo é que é Deus feito homem, portanto, é como o homem se encontra com Deus. Então, se isso se perde, tem que ser substituído por outra coisa, porque o homem tem a necessidade de Deus. Isso é natural a ele. Você não consegue compreender os problemas políticos, filosóficos, se você não tiver isso em mente. Porque o desejo do homem pela beleza, o desejo do homem por conhecer as coisas, por conhecer a realidade, por conhecer a verdade, o desejo do homem por permanecer, por deixar um legado no mundo, todos esses desejos naturais, eles apontam para o quê? O desejo que o homem tem pela eternidade. O homem quer se eternizar. Hoje em dia nós vemos isso em quê? Nós vemos isso no grande medo que as pessoas têm de morrer. Por que elas têm medo de morrer? Porque elas querem ser eternas. Antigamente, isso se resolvia com uma concepção clara de que a nossa vida nesse mundo é efêmera mesmo, mas a vida que há de vir é que é eterna. Hoje em dia isso se perdeu, então se tenta o quê? Eternizar a vida presente. Mas isso é um sinal de que o homem deseja a eternidade. É um sinal de que ele quer permanecer. Santo Tomás de Aquino diz que o primeiro desejo do homem é pela permanência. É daí que decorre, aliás, o nosso desejo de viver. E é por isso que o direito à vida e o direito de nascer é um direito natural do homem. Porque o homem compartilha com todas as outras criaturas o desejo pela permanência. Todas as criaturas têm o desejo de permanecer. Esse é o primeiro desejo mais básico do ser humano. Porque se ele não permanece, então não tem mais nada. Isso deveria ser evidente. E é evidente. Quando nós falamos, parece até uma tolice, mas muita gente esquece disso. Se o homem não permanece, o homem não está vivo, ele não tem mais nada. Não tem mais nada. Isso é óbvio, né?
Mas voltando à questão da revolução, então quando nós encontramos essa mudança de cosmovisão inteira, essa mudança de olhar, aqui nós tivemos com o Marcílio de Pádua, eu tô falando do Marcílio de Pádua, mas há vários outros nesse momento, não é? Joaquim da Fiore um pouco antes, Guilherme de Ockham também. Então nós temos vários outros aqui, mas para os fins da nossa conversa aqui, basta que nós pensemos no Marcílio de Pádua. Quando o Marcílio de Pádua ele restaura a distinção, a separação, temos que usar os termos corretos. Distinção é uma coisa, distinguir é nós sabermos o que é diferente, cada qual no seu lugar, mas não quer dizer que não se toquem. Duas coisas distintas, elas também apertam as mãos. Nós somos seres humanos distintos, mas nós estamos nos comunicando aqui. Então nós não estamos completamente separados. Se você fosse uma pessoa que falasse outra língua completamente diferente da minha, então nossa comunicação estaria separada, mas ainda assim nós não seríamos totalmente separados, porque os homens poderiam se comunicar por sinais. Não é? Então, isso é uma prova de que nós somos distintos, porém não somos, compartilhamos algo que é a nossa natureza humana e a nossa razão. Somos distintos, mas não separados. Então, a distinção é diferente da separação. Mas quando Marcílio de Pádua propõe a ideia de Averroes, retoma a ideia de Averroes, que já tinha sido refutada por São Tomás de Aquino, sem refutar Santo Tomás, porque ele não refutou, sem refutar Santo Tomás, então, na verdade, o que ele faz é uma revolução no sentido análogo, no sentido de analogia que nós vimos antes. Porque ele deixa de olhar para uma coisa e olha para o outro lado. Ele simplesmente diz, não é aqui, é aqui. Nós vamos olhar para esse lado agora. Por que nós vamos olhar? Porque nós vamos. Então não há razão. Isso é o que nós chamamos de mudança de paradigma. Mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma porque simplesmente renega aquilo que veio antes e diz que é preciso agora pensar em outra coisa completamente diversa. Mas não há um desenvolvimento do pensamento. É simplesmente uma negação. Então, quando isso aqui acontece, é que os movimentos políticos passam a ser movimentos de concentração de poder. Porque agora o imperador está completamente livre de amarras. Então, o que acontecia antigamente? Quando um Estado... Isso vocês vão entender, as pessoas que estão nos assistindo vão entender, porque hoje nós sabemos o que é uma sanção da ONU, uma sanção da comunidade internacional. Isso já é mais uma substituição. Quando um Estado, naquela época, cometia um crime contra o ser humano, e aqui nós temos de perceber que ser humano não é apenas esse homem de carne e osso, mas também a sua alma. Então, a visão do ser humano era, para usar o termo, os termos atuais, que eu não gosto, mas que seria um termo até adequado, era mais holística, Era mais holística porque pensava no todo do ser humano, corpo e alma, Eu gosto de falar em integral, uma visão mais integral. Mas para o pessoal não pensar que é bolacha integral, arroz integral, coisa do tipo, que é arroz integral, bolacha integral é uma coisa menos processada, Então, holística. Então, a visão da época, que era mais holística, encarava o homem como corpo e alma, porque sabia que o homem tinha alma. Hoje, o que seria um crime contra a humanidade, algo merecedor de sanção, seria algo que violasse o credo dos direitos humanos, que na verdade é um credo. É um credo. É o credo da época moderna, que volta-se a considerar o homem. Mas mesmo esse credo dos direitos humanos da época moderna não consegue subsistir se nós não pensamos no homem como imagem e semelhança de Deus. E nós temos um exemplo disso. Eu não vou dizer como, mas nós estamos tendo um exemplo.
todos os que estão assistindo conseguem compreender na situação mundial como é que está sendo. Mas para fim de preservação Não, da live, né, eu vou... não, Pode falar. complementando, tá, tanto é assim que por exemplo, se a gente pega a Declaração dos Direitos Humanos, tá lá o direito à vida, mas já não é mais respeitado, né? Nem por aqueles que se dizem os protetores dos direitos humanos, né? Porque já não tem mais essa visão holística ou integral do ser humano, né? Perfeitamente. É isso mesmo que a que eu estava me referindo, né? Porque nós sabemos que existem países que não há nenhum respeito pelos direitos humanos, pelos direitos do homem. No entanto, esses países são admitidos na Organização das Nações Unidas como nações que podem falar alguma coisa sobre direitos humanos. Não é? Países que omitem dados sobre morte de pessoas, países em que há perseguição religiosa tremenda, países em que as pessoas não podem ter filhos livremente, não é? Países em que as pessoas são esterilizadas à força. Né? Todos sabem do que eu estou falando. E, no entanto, esses países são admitidos como se pudessem dar aula sobre alguma coisa. Então, perceba, o credo moderno não subsiste com uma concepção meramente política, porque a política é um jogo de poder. O que é o poder? É determinar a ação dos outros. É determinar a ação dos outros. Quando uma nação consegue determinar as ações das outras, por razões econômicas, de comércio, empresas bancárias, financeiras, então ela tem mais poder. E aí, quem sabe, nós não precisamos nos preocupar tanto com direitos humanos ou não devamos falar sobre esses assuntos. Né? Mas na época, voltando para os tempos antigos, o que é que acontecia? Se um país cometesse um ato contra a alma humana, não só contra o homem encarado como corpo, mas também contra a alma, ele recebia quem era o árbitro da questão. O árbitro da questão era a igreja. Porque tendo uma missão além da política, poderia olhar para a política como que ela realmente deveria ser. O poder utilizado para bem governar em favor dos súditos, como diz Platão na República. E é isso que deve ser o poder político. Né? E a igreja era que exercia esse papel que hoje exerce a ONU, o Conselho de Direitos Humanos da ONU e etc. Então, isso era o que ocorria naquele momento. Mas, na hora em que alguém pode dizer: o senhor não quer aceitar Vossa Santidade não quer aceitar o meu divórcio, então tudo bem. Eu não quero mais ser membro dessa igreja, eu vou fundar aqui a minha, né? E a Inglaterra agora está com uma igreja própria. Tchau. Então, quando alguém pode fazer isso, se isso pode ser feito, então, as amarras morais, né, não existem mais. As amarras morais não existem mais. A sanção moral perde o seu valor. E por que perde o seu valor? Porque se perde a noção de inferno. Não havia mais isso nessa época, porque a noção de vida eterna também já estava severamente enfraquecida. A questão toda do poder revolucionário, revolução, diz o professor Olavo de Carvalho, é a ideia que pretende mudar o mundo pela concentração de poder. Então, é todo projeto que pretenda mudar o mundo pela concentração de poder nas mãos do Estado é um projeto revolucionário. E quando nós falamos aqui concentração de poder, eu até utilizei concentração de poder nas mãos do Estado, mas não é apenas o Estado. Estado no sentido político da coisa. Nós estamos vendo nos dias atuais um outro tipo de concentração de poder que precisa ser refletida, e eu tenho estudado bastante para fins de ciência política, que é o surgimento de verdadeiros estados privados.
né? Corporações, grandes corporações que mandam mais do que os próprios estados, a Uhum. ponto de que a maior potência do mundo, sedizente maior potência do mundo, não é? Se dobra de joelhos diante dessas corporações e não pode fazer nada. Eu vi outro dia Não é? alguém comentando, Taiguara, justamente sobre isso. Olha, dependendo da empresa, do tamanho, né, a, a vida do trabalhador ali naquele ambiente é muito mais controlada do que pelo Estado. Total, total, totalmente, totalmente. Então, a concentração de poder ela não precisa ocorrer apenas nas mãos do Estado. Em um momento da história foi nas mãos do Estado, mas hoje nós estamos vendo um outro tipo de concentração de poder, não é? Então nós temos impérios financeiros, nós temos impérios corporativos e nós temos impérios supranacionais também. Todos esses ocorre a concentração de poder. Então, quando nós falamos em concentração de poder, nós devemos pensar na concentração de poder como concentrá-lo em um pequeno grupo de pessoas que acredita poder modificar o mundo para melhor através dessa mesma concentração. Isso é um projeto revolucionário. E perceba que esse conceito se adequa exatamente ao caminho histórico que nós temos visto. Porque pensar em mudar o mundo como ele é, exige o quê? Uma mudança de cosmovisão. É dizer, não gira mais em torno disso. Não gira mais em torno de Deus. Gira em torno agora de outra coisa. De quê? De quê? Né? Antes foi no homem. Depois se perdeu o homem. Não é? Aí passou a ser a raça. Depois se perdeu a raça. Aí passou a ser o partido. Depois se perdeu o partido. Aí passou a ser o meio ambiente. Aí perdeu o meio ambiente. Aí passou a ser o cachorro. Aí perdeu o cachorro. Agora já não é mais o cachorro. Agora é o quê? É o celular. Né? É a máquina. É a tecnologia. Então você sempre vai modificando o foco em torno do qual o homem tem que girar. E em todas essas modificações, quem sai perdendo? É o próprio homem. É ele que sempre tem de se abaixar mais diante de algo. Sempre. Então, o movimento revolucionário, qualquer movimento revolucionário que pretenda mudar o mundo mediante concentração de poder, desemboca na exclusão do ser humano. Como C.S. Lewis chamava, a abolição do homem. Não é? E a abolição do homem é precisamente esquecer que o homem existe em prol de alguma outra coisa. Porque esse homem nós não queremos mais. Queremos um outro tipo de homem. É o homem integrado à máquina, é o homem integrado à Gaia, Terra, né? É o homem integrado ao super-homem nietzschiano, é o homem integrado à raça pura, é o homem integrado ao partido, à internacional. Então, essa ideia já mudou e perpassou na história, porque é o homem integrado ao Estado plenamente. Começou assim, integrado ao Império, começou assim. E depois vai se tornando uma série de mutações que sempre quem saiu perdendo foi o homem. Continua a ser o homem a perder. Porque toda concepção de renovação do homem pelo próprio homem é uma exclusão de si mesmo, dado que o único que pode salvar o homem é o Cristo. Então, em última instância, um movimento revolucionário sempre, sempre, sempre vai parar na negação do Verbo encarnado. É algo que não aceita o Verbo encarnado. Não aceita e nunca vai aceitar, porque o Verbo encarnado é o homem, a natureza humana renovada pela natureza divina. A natureza humana é Deus que assume a natureza humana. Duas naturezas em uma mesma pessoa. Então, isso aqui é um ponto em que nós não podemos entender as coisas se não as compreendemos por uma perspectiva
indo à teologia. É claro que nós podemos discutir esse assunto inteiro só sob a perspectiva política e filosófica, como fizemos até aqui. Mas, nesse momento, a única coisa que nos traz uma compreensão do problema como tal é analisar sob uma perspectiva, sob um olhar teológico. Porque é uma revolta contra a natureza humana renovada. É salvar o homem sem a cruz. É isso. É apenas isso. Então, quando todo esse caminho que nós percorremos, você sempre vai perceber que ele desemboca numa revolta contra Cristo. Sempre. É uma revolta contra a encarnação. E aí você tenta encarnar o verbo, né? Você tenta encarnar o verbo de outra forma. Não é o verbo de Deus encarnado, mas o verbo humano encarnado. O verbo humano encarnado é a ideologia que tenta se fazer valer na realidade pela força do poder político. Quando o poder político precisa espremer a realidade dentro de uma ideia, o que é que ele está fazendo? Ele está tentando encarnar a sua própria ideia na realidade por um outro poder, que não é o poder de Deus, é o poder do homem. Então, é uma macaqueação do que é a criação do mundo pelo verbo. É apenas isso. Você tenta criar uma nova coisa, algo novo, e renová-lo sem o verbo encarnado, mas composto do verbo humano. A partir do verbo humano. O verbo humano é o logos humano. Não é o logos divino, é o logos humano, é a ideia humana. E a ideologia serve exatamente a esse propósito. Então, as origens do pensamento revolucionário, em bastante resumo, seria esse trajeto. Né? Nós temos uma origem do termo, que aí nós remetemos, foi como começamos, com Nicolau Copérnico, e aí, por analogia, né, passou-se a utilizar o termo como representando uma mudança de cosmovisão. Então, nós temos uma origem ali etimológica do termo. Nós temos uma origem histórica na queda da Idade Média, no fim da Idade Média, e nos movimentos que tentaram separar as duas ordens, a ordem da fé e a ordem da razão, completamente. E aí nós vimos Averroes, Marcílio de Pádua e os poderes Rapidinho. políticos que esse... Sim. Perdão, porque vai acabar o tempo, aí a gente abre de novo para você concluir. Beleza? Eu acho que, eu não sei, já avisou aí que vai acabar? Já falta 1 minuto e meio aqui. Falta 1 minuto e meio. Ah, tá. Ah, tá bem. Então vamos. Aí Quando mais a uns gente 5 voltar. minutos, sim. Aí você faz A gente volta já para as perguntas. Beleza. Para as Tá bom. perguntas, então. Pessoal, a gente Mas vai reabrir, então. só um instante, antes de você terminar, é o tempo que eu vou concluir agora. Então, nós temos uma origem histórica do problema, ali no final da Idade Média, e depois nós temos apenas a concentração de poder político sempre maior para criar um novo mundo, um novo homem, que é tem uma razão teológica por trás. Pronto, esse foi o apanhado da nossa aula.